Outro minicurso que será ministrado durante o evento tem o tema Design Instrucional na Prática e será ministrado por Otacília da Paz Pereira e Sérgio Iesca Rodrigues. O design instrucional é a ligação entre a teoria de aprendizagem e a prática educacional e pedagógica. E agora, vamos conversar com Otacília sobre o que é design instrucional, como se forma um profissional para atuar neste segmento e sobre o minicurso. Otacília, o que é design instrucional? O que faz esse profissional? Bem, André, nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre o que é design instrucional, né? Levantando o que diz a bibliografia específica sobre o tema e tal. Mas vamos tentar aproveitar o nosso tempo, né, buscar uma definição razoável sobre isso. O design instrucional é a base do processo de desenvolvimento dos cursos à distância. Então, por conta disso, o profissional que atua nessa área, ele é responsável pela construção da parte educacional dentro de toda a estrutura do curso. Por isso ele precisa analisar o contexto em que o curso está inserido, quais são os melhores recursos e as melhores estratégias que devem ser utilizados, qual o perfil do aluno, além das formas de avaliação mais adequadas para a instrução de um curso online, de um curso na modalidade à distância. Agora, qual a importância do design instrucional para o desenvolvimento da educação à distância? Bom, pela minha resposta anterior, deve ter dado para perceber que o trabalho do designer instrucional pode determinar o fracasso ou o sucesso de um projeto educacional na modalidade à distância. Porque, como eu disse, esse profissional, essa área de conhecimento, ela está na base mesmo do processo de desenvolvimento de um projeto EAD. Então, se este profissional não fizer uma análise bastante criteriosa do contexto, principalmente no qual o curso está inserido e do público-alvo, aquele que destina, por exemplo, é bem provável que a solução encontrada não atenda às expectativas iniciais do projeto. Por isso, eu acredito que é tão fundamental o trabalho desse profissional dentro de um projeto e para que, de fato, ele seja bem realizado, né, dentro da modalidade, dentro da educação à distância como um todo. Otacília, você pode dar para a gente alguns exemplos da atividade cotidiana de um profissional de design instrucional? Claro, esse trabalho ele tem que ser bem realizado nas instruções, né? Daí o nome de design instrucional ser bem escolhido, porque tanto o aluno, quando ele está estudando à distância, né, dentro das diversas possibilidades de um curso, pode ser um curso no modelo auto-instrucional, no qual o aluno é responsável pelo seu próprio aprendizado, ou mesmo num curso em que tem um professor, tem a figura de um docente, mas que tem momentos em que ele de fato vai precisar ler um conteúdo e estar um pouco mais sozinho. As instruções para que ele não se perca dentro do ambiente, elas têm que ser muito bem feitas. E as escolhas das estratégias, quando eu digo aqui estratégias e recursos que de fato atendam o que aquele público necessita, por exemplo, apesar da gente querer sempre atender ali, pensando na usabilidade, pensando também na acessibilidade dos alunos que estudam nessa modalidade, né, a gente tem que pensar que algumas coisas estão bem feitas e outras não. Então, por exemplo, se a gente tem um curso auto-instrucional, no qual tem um personagem que vai ajudar o aluno na condução deste aprendizado, ele falha o tempo todo e você não tem ali, por exemplo, uma imagem na tela, ou uma animação, ou mesmo um texto para ser lido, né? Você também não está ajudando nas diversas formas de aprender, porque tem gente que aprende muito mais ouvindo, ou tem gente que aprende muito mais lendo. O design institucional, então, tem que olhar, tem um olhar muito atento para, de fato, escolher o que é melhor. Então, se você tem muita daquela história que é meio batida, mas que é verdade, uma imagem vale 1000 palavras, isso é sério, porque às vezes a gente tenta explicar por um texto o que pode ser muito melhor. Então, as escolhas dessas estratégias, elas são fundamentais. E o design institucional o papel do design institucional é isso. E existem profissionais qualificados nessa área? Como é que se forma um profissional como esse? Como é que se forma um design instrucional, Otacília? Olha, para essa pergunta eu vou falar um pouco da minha trajetória pessoal, pode ser?
A minha formação é em letras e eu acabei atuando na área de educação meio que por acaso. E muito do que eu aprendi foi mesmo na prática. Daí até a escolha por esse título para o nosso minicurso. Bem, o mercado ainda é carente de profissionais qualificados nessa área, até porque precisa de competências que vão desde a eficiência na comunicação escrita até o conhecimento das diferentes mídias, de diferentes recursos tecnológicos utilizados quando a gente está falando de aprendizagem, né, de educação à distância na modalidade online, porque essa não é a única maneira de se estudar à distância, mas o foco do meu trabalho é esse, então eu tenho mais facilidade para falar sobre isso. Então, o ideal é que a formação em design institucional, do meu ponto de vista, seja multidisciplinar mesmo, já que a atuação desse profissional é multidisciplinar, né? Ele precisa saber um pouquinho de cada coisa para poder realizar um bom trabalho. E isso significa justamente que ele possa ter formação em áreas as mais diversas, como eu, que venho da área de letras, como profissionais que vêm da área de comunicação, outros que vêm da área de tecnologia, enfim, né? De RH, tem de tudo. Mas, no entanto, para que este profissional ele alcance a excelência na profissão, ele deve procurar se especializar constantemente. E aí fica a dica que isso pode ser feito por meio de leituras relacionadas com o tema, cursos de extensão, cursos de pós-graduação, que também já existe, inclusive cursos de pós-graduação em design institucional à distância, já para que a pessoa estude educação à distância por dentro da modalidade. Ou mesmo, vamos lá, aproveitando o nosso minicurso no Congresso Internacional da ABED, que vai tratar desse tema. E o Senac São Paulo, ele tem algum curso específico para atuação em design institucional, ou que ajude nessa atuação? Na verdade, isso ainda aqui no Senac ainda não, mas a gente está refletindo sobre a possibilidade de desenvolver um curso que atenda o que alguns outros tipos de ensino médio ainda não atendem, né? Isso está aí no forno, em breve a gente pode ter mais informações sobre isso. Tem alguns outros cursos da área de educação, como o Oficina de Tutores, que faz a formação aí, né, que ajuda na formação dos profissionais, dos professores, que às vezes tem a dinâmica da sala de aula presencial, mas ainda patina um pouco em como trabalhar nesse ambiente online, tem o planejamento de ambientes virtuais de aprendizagem, que está um pouco mais próximo desse design institucional. E o sala de aula interativa, que também compõe aí um itinerário formativo para quem ainda trabalha com essas questões de educação à distância. Mas de design institucional, especificamente, a gente ainda não tem no momento. Agora, para finalizar, conta pra gente um pouco sobre o minicurso. Não vou falar muito para não acabar com a surpresa, mas no dia 14 de setembro, o dia que é a abertura oficial do evento, Sérgio Iesca e eu, que trabalha comigo aqui na equipe pedagógica do Senac São Paulo, vamos então oferecer o minicurso de Design Institucional na Prática. E o principal objetivo é que os participantes conheçam como é o dia a dia de trabalho do design institucional para cursos à distância, na modalidade online, como eu já disse, que é onde a gente trabalha. E nesse dia também a gente pretende proporcionar uma vivência mesmo, como DI, né, como design institucional a partir do estudo de casos reais. Então, para isso, a gente vai levar alguns exemplos de problemas, né, e as respectivas soluções que nós aqui da equipe de design institucionais do Senac encontramos para esses problemas, e eles vão ver um pouco como foi esse processo, desde o desenvolvimento lá da solução, para o contexto, tudo isso que eu disse um pouco até agora, e pensar, desenvolver um roteiro, um storyboard e a realização do produto. Então, o que a gente vai mostrar não é só o produto, não é o bonequinho falando, se for o caso, mas por que o bonequinho está falando. É meio que contextualizar e mostrar alguns estudos de casos reais, né, que a gente trabalhou aqui na mente, no Senac. Então fica aí o convite para este encontro no domingo lá em Santos.